E chegou a hora de falarmos de sites, websites, né? A internet toda, como você conhece, toda essa parte visual que você trabalha para lá e para cá, é baseada em estruturas web, em estruturas de site. E para entender um pouquinho mais disso, eu vou te explicar um pouco do conceito. Lembra que lá atrás eu falei que a internet ela não tinha dono, porque ela era nada mais do que a conexão de vários computadores, milhares de computadores em vários locais, trocando informações entre si? Pois é, isso é o que é a internet. Mas para você acessar a internet, você precisa entrar em um site, que é a estrutura visual, a estrutura de informação que permite que você vá em um determinado ambiente. Nada mais é do que, na realidade, um código. Imagine que você tem uma pasta dentro do computador. O teu endereço, o teu domínio, né? Exemplo, facebook.com, exemplo, instagram.com, exemplo, marcosfaust.com.br, marcosfaust.com. Esse endereço seria equivalente ao nome de uma pasta. E quando você entra nesse endereço, você consegue acessar o que tem lá dentro. É exatamente assim que também funciona. E para você, para sua empresa, caso você queira ter um endereço, um domínio com o seu nome, você pode comprar ele, seja no Registro BR, seja no HostGator, seja no GoDaddy. Tem vários sites que vendem isso e você compra, na verdade você registra isso pelo prazo de 1 ano e você vai pagando licenças anuais. Dá em torno de uns R$40 nos valores de hoje para que você tenha a licença aberta para trabalhar e utilizar esse domínio por 1 ano. Depois de ter esse domínio, lembra que eu falei que a internet são computadores conectados uns com os outros? Para que você tenha efetivamente um site, você precisa alugar um pouco desse computador. Você precisa ter um computador desse trabalhando para você 24 horas por dia, geralmente 7 dias por semana. Então, isso nós chamamos de hospedagem. Você vai adquirir o domínio e você vai colocar isso dentro de um site, dentro de uma hospedagem, né? Que você vai fazer essa alocação. E ali dentro depois você pode instalar programas, como por exemplo o que eu indico, o WordPress, né? É uma estrutura open source e é uma plataforma para você conseguir construir o seu website e ter interação com seus usuários, com seus fãs. Ali dentro você pode fazer blogs, ali dentro você pode fazer estruturas de lojas, né? Um e-commerce completo para você. É muito fácil de programar e tem informação na internet a reveria. Assim, você consegue aprender tudo que você precisa para instalar o WordPress, para construir uma página por meio da internet, sobretudo no YouTube. Você também pode ir para uma segunda linha, que é construir sites em cima de estruturas já prontas, já pré-estabelecidas, né? Ela é um pouco mais simplificada do que a estrutura do WordPress, mas ela tem a cobrança de um aluguel frequente e ela tem ainda, caso você queira utilizar o plano gratuito, ela vai dizer o nome da sua empresa, .wix.com. Isso acaba dificultando um pouquinho, não parece tão profissional, não parece uma empresa muito robusta quando você entra num site e vê que lá, .wix.com. Pode ser um preconceito meu, pode ser, porque eu entendo que as empresas, quando elas já conseguem se consolidar, já tem venda suficiente, o mínimo que ela deveria ter é uma presença na internet com a sua identidade. E você pode fazer um site facilmente lá, dentro do próprio Wix, é muito fácil de programar, é um pouco mais fácil do que a programação dentro do próprio WordPress, mas o WordPress é muito mais versátil, você pode conectar ele com vários plugins, o que você imaginar, você vai pesquisar lá dentro da biblioteca de plugins e você vai localizar. O tipo de template, o tipo de estrutura visual que você imaginar, você vai pesquisar lá dentro e você vai localizar. É muito mais fácil para programar ao longo do tempo, muito mais versátil. Então, sugestão número 1, caso você queira fazer um site para você, trabalhe com uma estrutura de WordPress. Sugestão número 2, vá para a estrutura do Wix. E mesmo no Wix, caso você contrate o plano deles, você pode comprar o domínio por lá mesmo e ter o seu site feito no Wix, só que com o seu endereço. Então, loja xyz.com.br, mesmo com a estrutura do Wix. E uma terceira possibilidade é você fazer uma programação em HTML. Do mesmo modo como no WordPress, você vai precisar comprar o seu domínio, como em qualquer situação. Vai precisar comprar também a hospedagem, né, onde botar esse seu site, alugar um computador, e lá dentro você faz a programação em HTML. Essa área tem uma vantagem frente às duas anteriores, que é a velocidade do seu site. Ele passa a ser muito mais rápido, o que ajuda bastante. Estima-se que cerca de 30% das pessoas não acessam o site se eles demorarem mais de 4 segundos para carregar. E quanto mais rápida a internet, maior o nível de exigência das pessoas, e aí os 4 segundos vão ficando mais distantes ainda. Daqui a pouco começa a reduzir a cada vez mais. Então, só que a estrutura em HTML, se você resolver fazer o seu site nessa estrutura,
geralmente você vai precisar de um programador ou vai precisar saber fazer programação. E é muito difícil que você consiga absorver toda a estrutura e construir um código tão robusto, tão completo, a ponto de, se você não é profissional, deixar um site perfeito. Caso você tenha um negócio mais robusto e queira que o seu site carregue muito rápido, você pode contratar um programador, contratar um designer para que façam esse programa, esse site em HTML para você, né? Então são algumas alternativas. Ok, expliquei como você vai ter o site para sua loja. Mas por que ter um site? Lembra que eu falei lá atrás que quando você está na mão de um marketplace ou você está na mão de uma rede social, você está muito vulnerável, pode ser que essas estruturas caiam a qualquer momento, restringam o seu acesso e aí você perdeu todo o seu negócio. Então, um site é uma estrutura muito mais segura para que você faça as suas vendas, para que você faça a interação com o seu público. E no site também você tem uma oportunidade de instalar o que nós chamamos de rastreadores. Rastreadores tanto do Google quanto do Facebook, que faz com que as pessoas que entram no seu site, o Google ou o Facebook vai pegar um carimbo e vai colocar na camisa dessa pessoa. Pensa num carimbo fluorescente. Ninguém vê. Só o Google vê o carimbo do Google e só o Facebook vê o carimbo do Facebook. Então, a cada vez que você quiser, tem uma multidão de pessoas na internet. E aí eu quero dizer assim, olha, eu quero pegar um meu anúncio, falar de, exemplo, sorvete, e eu quero dizer para as pessoas que já entraram no meu site que eu tenho um sorvete novo. Aí o Facebook vai olhar para todo mundo lá, ele vai identificar o carimbo que tem a cara dele, o carimbo que significa entrou no site do Marcos Faust, e ele vai mostrar o seu anúncio de sorvete só para aquelas pessoas. E aí vem a importância de você ter uma estrutura de site por trás, porque quando você começa a direcionar essas pessoas para dentro do seu site, essa marcação fica mais efetiva e mais eficiente. Você consegue controlar isso. Você sim pode carimbar essa pessoa pelas interações que ela já faz dentro da sua própria rede social. No exemplo do Facebook, quando ela interage com você dentro do Facebook ou dentro do Instagram, né? Ou até mesmo dentro dos seus aplicativos. Você já consegue avaliar dessa maneira. Só que quando você joga para dentro do seu site, você tem controle. Quando, por exemplo, eu quero identificar as pessoas que clicaram só na página que falava de sorvete de creme. Então, eu consigo identificar só quem clicou em sorvete de creme. A gente começa a fazer públicos específicos. Eu consigo identificar só quem gostou de sorvete de pistache. Então, você vai começar a identificar só quem gostou de sorvete de pistache. Qual o uso disso? Talvez pistache não tenha tanto apelo assim, mas se eu identificasse e separasse quem gosta de picolé e quem gosta de sorvete com um pote de 20 litros. Eu sei que de um lado eu tenho um usuário mais comercial e do outro lado eu tenho um usuário mais pessoa física. Quando eu começo a enxergar isso, eu começo a definir. Talvez o tipo de pessoa que eu queira buscar seja mais comercial. Estou acertando? Pode ser que sim. E aí eu não vou mostrar para todo o meu público uma informação que é comercial. Eu vou selecionar os perfis de pessoa. Então eu vou dizer, Facebook, eu quero pessoas parecidas com essas aqui que compraram ou que vieram olhar o meu sorvete, meu pote de sorvete de 20 quilos. E aí eu faço um outro produto e digo, Facebook, eu quero que você mostre apenas para as pessoas que vieram aqui parecidas com as pessoas que compraram picolé. Então você consegue ter muito mais domínio do seu mercado, né? Muito mais domínio do seu negócio. E você pode dizer para o Facebook, assim como você carimba aquela pessoa, você pode dizer assim, cachorro do Facebook, é um cachorro bom de faro, né? Diz assim, eu quero que você encontre muitas pessoas parecidas com essa aqui. E ele vai lá garimpar em toda a rede do Facebook, em todas as pessoas, vai procurar pessoas parecidas com essa, né? E assim, dessa maneira, você aumenta muito as suas chances de negócio. Recapitulando e falando, esquece o sorvete, né? Usando um outro exemplo. Você vende celular e aí você você tem uma plataforma dentro do seu site vendendo celular. E você vende câmeras profissionais também. Então você diz para o Facebook, eu vou anunciar os dois produtos. E aí o Facebook vai lá e coloca as pessoas para entrar. Algumas pessoas compraram celular, outras pessoas compraram câmeras fotográficas. Ok? E eu vou dizer, Facebook, eu já tenho aqui 300 pessoas que compraram o celular. Eu quero mais pessoas para comprar celular. E você vai avisar para ele. Eu quero pessoas parecidas com esse perfil. E o incrível é que como o Facebook
conhece tanto do usuário, né, ele consegue achar mais pessoas parecidas que têm maior propensão de compra. E aí você consegue escalar bastante suas compras, né, consegue vender muito mais esse celular. E você pode fazer o mesmo também para pessoas que têm interesse em câmeras digitais. E por que isso é importante? Porque você só consegue fazer isso dentro do seu site. Se porventura você utiliza essa informação dentro de uma rede social, você vai conseguir segmentar lá pessoas que mandaram mensagem para mim, pessoas que interagiram com o meu conteúdo, mas por hora não conseguem fazer de modo tão específico. Com inserção de novas plataformas de catálogos dentro das estruturas de Facebook, Instagram, tudo mais, isso com toda certeza vai sendo afinado e em pouco tempo vai ser estabelecido. Mas lembre-se, você novamente ficaria na mão de uma rede social. E tem mais uma vantagem. Eu posso instalar rastreadores ao mesmo tempo para o Facebook, para o Google e para diversas outras plataformas dentro do meu site. Então, por exemplo, Taboola, né? Eu posso dizer que eu posso pedir que o Facebook, o Google e o Taboola ambos analisem e identifiquem as pessoas que entraram aqui nessa minha área de venda de celulares. E aí nessas 3 plataformas, ao mesmo tempo, eu consigo identificar essas pessoas. E quando eu quiser ampliar as vendas, eu disse assim, ó, olha, eu quero vender mais celular. Então, eu posso fazer uma campanha nas 3 redes sociais ao mesmo tempo. Se porventura eu utilizasse um modelo de venda dentro de uma rede social específica, como por exemplo o Instagram, eu só conseguiria fazer campanhas pelo Instagram. Eu não conseguiria pegar uma estrutura de identificação do Google e colocar lá dentro do Instagram, porque elas de certo modo são empresas competidoras. Mas quando eu faço isso dentro do meu site, aí eu posso ter mais maleabilidade, ter mais versatilidade de ações. Ou seja, sites são importantes. Com os sites você vai ter muito mais robustez, né? Você vai ter uma estrutura mais personalizável, uma estrutura com a sua cara. Com o site, você também vai ter muito mais versatilidade para identificar os públicos que você quer. Com o site, você vai poder construir uma interação com uma comunidade, vai construir um grupo de pessoas. Com o site, você pode pegar os e-mails, os contatos, o WhatsApp das pessoas. Com sites, você vai poder ter mais de uma ferramenta de rastreamento ao mesmo tempo trabalhando e identificando suas vendas. Se porventura você não tiver um site, você vai acabar não tendo essa vantagem. E aí, uma última plataforma também possível de fazer um site para você é o próprio Google Sites, né? E é muito comum que isso aconteça, que o Google Sites exista quando a pessoa faz um negócio lá dentro do Google Maps, ela cria um ponto de referência, né? Então, aqui tem a joalheria Joia Brilhante. E aí, se porventura a joalheria Joia Brilhante não tem um domínio ainda, o próprio Google vai criar um domínio para ele. Então, basta você habilitar lá. Se você está começando agora, tem muitas áreas para investir energia, não pensa no site por enquanto. Primeiro estrutura um pouquinho o seu negócio, a gente vai buscar sempre uma remuneração maior antes de começar a olhar para o website. Tem suas vantagens? Tem. Vai te dar uma sustentabilidade do negócio? Vai. Mas você vai aprender aqui que nós temos os ciclos de expansão. E muito provavelmente o site não estará no seu primeiro ciclo de expansão. Primeiro nós vamos crescer uma base, vamos começar a ter remuneração, né? Vamos fazer o seu negócio começar a deslanchar e depois nós vamos olhar para a estrutura de website para que você tenha um crescimento e um negócio sustentável ao longo do tempo. Esses ciclos, eles têm realmente ciclos com camadas. Nós primeiro vamos fazer a estrutura base, o que é mais importante, e depois a gente vai ampliando isso ao longo do tempo para que o seu negócio possa crescer a cada dia mais e ficar mais robusto. Preferencialmente não mais complexo, mas mais robusto para que te gere a cada dia mais resultado. Ok? Entendemos que as alternativas para websites são Wix, WordPress, Google Sites, fazer uma programação HTML própria e, na grande maioria dessas estruturas, você pode instalar os seus rastreadores. No Google Sites você não pode instalar o rastreador. No Wix eu acho que você pode instalar, mas tem muito menos versatilidade. As vantagens são sempre entre WordPress e HTML, que na verdade o WordPress é um atalho para facilitar que você faça as coisas, as montagens de modo mais visual, né? E ele é muito semelhante ao HTML. Se for para buscar velocidade, HTML sem pensar 2 vezes. Se for para buscar facilidade, eu não sei fazer nada, estou economizando recursos e tudo mais, Wix ou Google Sites. Você já tem algumas alternativas aqui. Se for fazer algo rápido e quiser implementar, colocar o seu site no ar agora,
Começa com Wix, começa com Google Sites e depois a gente vai ampliando e melhorando a nossa estrutura de comunicação, ok? Entendido? Entendemos também que Facebook, Instagram, todas as estruturas também são sites, só que são sites extremamente robustos, muito mais complexos que um dia, se Deus quiser, você também pode vir a ter, ok? Completamos o nosso entendimento sobre o website, entendemos que eles são uma alternativa melhor do que rede social e do que marketplace, mas que eles precisam ser trabalhados. Você não tem um impulsionamento para o seu próprio site. Mas daqui a pouco a gente fala de SEO num outro momento, não é o momento agora. Por enquanto você vai ter um panorama geral para que você consiga entender como se ambientar nesse ambiente digital, ok? Vamos lá? Vamos avançando? Está fazendo os exercícios, está preenchendo tudo certinho, está fazendo anotações. Isso é muito importante, porque daqui a pouco a gente vai ter os nossos desafios para que você possa colocar muita coisa em prática.